Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Leonardo Rezende e eu resolverei com vocês agora 3 questões de física do concurso da Polícia Rodoviária Federal, agente administrativo. O ano dessa prova foi de 2009. Então vamos para cima. A questão 26 é uma questão de cinemática, tá? E ela fala o seguinte: você tem uma estrada, eu vou resumir para poder não ficar cansativo. E eu tenho 2 postos policiais, um na cidade A e um na cidade B. Então, na cidade A, o carro passa, né, que a cidade A está no quilômetro 223 da rodovia, e às 9 horas 30 minutos e 20 segundos esse carro passa por esse ponto A, no quilômetro 223. Ao chegar na cidade B, que se localiza no quilômetro 379, né, o relógio marca 10 horas 20 minutos e 40 segundos. Né? O chefe do policiamento da cidade A, ele verifica junto com o chefe de policiamento da cidade B que seu relógio está adiantado em relação àquele em 3 minutos e 10 segundos. Ou seja, ele verifica que o relógio dele, comparado com o relógio do outro posto, está adiantado 3 minutos e 10 segundos. Tá? Então, calculando com a margem de tempo que ele colocou inicialmente, o veículo ele passa no ponto exato de cada posto na velocidade dentro dos limites, que é 110 km por hora. A pergunta é, ao se fazer essa alteração e o policial ajustar o relógio dele, qual vai ser realmente a velocidade média que esse carro passa de um posto para o outro? Vamos resolver. Então vem aqui, tá? E coloca as informações do problema. É importante em física a gente sempre referenciar os parâmetros. Então vem aqui, tá? Ó, chego aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B representando as cidades, certo? No ponto A ele está na posição 223 e no ponto B ele está na posição 379. Eu vou chamar de T1 um instante 1 de tempo no qual ele passou naquela posição. Ele passou às 9 horas, 30 minutos, 20 segundos. Certo? Na posição 2, ele passou às 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. Tá bom? Só que tem um detalhe. Esse tempo considerou a marcação do relógio do policial do posto A. Só que ele verificou que o relógio dele está adiantado 3 minutos. Logo, a hora correta seria 9, quer dizer, então deixa eu colocar aqui o tempo, 3 minutos e 10 segundos adiantado. Logo, a hora correta seria 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Correto? A hora certa seria essa. Então a gente usa o que? O cálculo de velocidade média, aonde a velocidade média é dada pela variação de espaço sobre a variação de tempo. A variação de espaço está aqui, que é 379 menos 223, que é igual a quanto? 6, 5, 1, né? 156 quilômetros é o meu ΔS, tá? E o meu ΔT? Bom, eu vou subtrair 10 horas, 20 minutos e 40 segundos de 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Bom, aqui eu faço um ajuste, tá? E modifico. Pego uma hora emprestada daqui, então passa a ter 9 horas, os 20 minutos mais 60, 80 minutos e 40 segundos, tá? E agora eu diminuo de 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Aqui zerou. Aqui eu tenho 3, né? 53 minutos e 30 segundos. Então, minha variação de tempo é de 53 minutos e 30 segundos. Porém, eu tenho que me ater ao seguinte detalhe. Eu tenho que converter essas unidades para a mesma grandeza do sistema internacional. O sistema internacional me dá espaço em metro, tempo em segundos.
Bom, passar isso aqui para metro é tranquilo, aqui em cima, né? Os 156 quilômetros, então, passaram a ser 156 mil metros, tá? E o tempo, passando esse tempo para segundo, eu multiplico 53 vezes 60 e somo 30. Então, aqui eu tenho 18, vai 1, 31 mais 30, né? Isso vai ser igual a quanto? 3.210 segundos, né? Você vai ter 18 aqui conferindo, 18 vai 1, 56, 31, 31. Acrescentei o zero, somei e deu isso aqui. 3.210. Bom, esse resultado, vamos lá. Vou fazer aqui rapidinho. $156.000 divididos por 3.210. Peraí. Deu um total de 48,6 metros por segundo. Claro que eu tenho que passar esse 48,6 para quilômetros por hora para poder comparar com o meu resultado, o resultado da velocidade limite, que é de 110 km por hora. Então, o que eu faço? Eu pego esse resultado, né, de acordo com, e multiplico por 3,6 para fazer a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, eu venho aqui, multiplico por 3,6 e descubro que a minha velocidade média é de 174,95 km por hora, bem acima da velocidade média de 110. Vamos lá. Fizemos o cálculo, chegamos a essa conclusão, agora vamos verificar as opções. Verifique aqui as opções. A primeira opção diz o seguinte: trafegou com velocidade média acima do limite de velocidade. Correto. A velocidade média dele é de 174,95 km por hora, onde a velocidade máxima permitida para aquela rodovia é de 110. A priori, resposta certa. Vamos ver as outras. Trafegou com velocidade sempre abaixo do limite de velocidade? Errado. Se a média está acima, não tem como ele trafegar sempre. Trafegou com velocidade média abaixo do limite? Não, nós já verificamos que a velocidade média está acima, então está errado. Trafegou com velocidade sempre acima do limite de velocidade? Não posso garantir isso. Por quê? Porque a velocidade média me dá a média do trajeto. Então ele pode ter oscilado para cima e para baixo e a média estar acima ainda. Em algum momento ele pode ter reduzido, freado, a velocidade dele ficou abaixo da média, abaixo do limite de velocidade. Mas a média ficou acima, então eu não posso afirmar isso, então isso não está correto. Trafegou com a velocidade, com a aceleração média dentro do limite permitido para o trecho? Não, porque se eu tenho a velocidade média, eu estou trabalhando com um movimento uniforme. Então eu não posso garantir que a aceleração foi dentro do limite. Por mais que ele tenha oscilado a velocidade, acelerado ou não, eu não tenho como afirmar isso. E outra coisa, eu não trabalho com aceleração média, eu trabalho com velocidade média. Logo, essa afirmação está errada. Opção correta, a letra A. Tudo bem? Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte, uma condição aqui, necessária e suficiente para que o veículo de 1.000 kg apresente uma quantidade de movimento nula é que... Bom, primeiro, voltamos aqui, tá? Digo para você o seguinte: a quantidade de movimento é dado pela massa do corpo vezes a sua velocidade, tá? E essa quantidade de movimento tem como unidade quilograma, metro por segundo, né? Então, para que essa quantidade de movimento seja nula, preste atenção, eu não estou falando da variação de quantidade de movimento ser nula, eu estou falando da quantidade de movimento. Então isso aqui não é o que a gente está analisando. Então, para que a quantidade de movimento seja nula,
ou a massa tem que ser igual a zero, ou a velocidade para que o Q dê zero. A gente sabe que a massa não tem como, né? Não tem como a massa, já que o veículo tem 1000 kg, então isso aqui é falso. Não tem como acontecer isso nessa situação. Mas a velocidade ser zero, isso pode acontecer. Então a gente vai analisar agora. Letra A. Trafegando uma trajetória retilínea, ele vai ter quantidade de movimento, porque se a gente está trafegando uma trajetória retilínea, ele vai estar deslocando-se uma velocidade, determinada velocidade, e não terá quantidade de movimento zero, tá? Esteja somente em queda livre? Não, queda livre também está errado, porque ele vai ter velocidade, porque eu vou ter aceleração da gravidade. Se eu tenho aceleração da gravidade, eu tenho variação de velocidade. Esteja parado, ou seja, esteja em repouso, tá? Vamos marcar aqui, ó, primeira, não, segunda, não. Esteja parado, ou seja, em repouso, correto até o momento. Em repouso, a velocidade dado o referencial é zero. Apresente velocidade constante diferente de zero, também está errado. Seja nula a resultante das forças. Mesmo que a resultante seja nula, o corpo pode estar se deslocando em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele tem aceleração zero, mas ele tem uma velocidade constante. Então também está errado. Logo, a opção correta é a letra C. Para finalizar, vamos analisar agora a questão 28. Tá? A questão 28, ela diz o seguinte. Tá aqui a questão 28. Deixa eu dobrar aqui para nós podermos ver e finalizarmos a nossa análise. Tá ela aí, ó, 28 para vocês. Isso. Aqui, pronto. Ela diz o seguinte: um condutor, ao desrespeitar a sinalização, cruza seu veículo de 5.000 kg por uma linha férrea e é atingido por um vagão ferroviário de 20 toneladas que trafegava a 36 km por hora. Após o choque, o vagão arrasta o veículo sobre os trilhos. Desprezando-se a influência do atrito e a natureza do choque como sendo perfeitamente anelástico, eu acredito que seja inelástico, mas tudo bem, qual a velocidade que o veículo foi arrastado? Vamos analisar essa última. Então vem aqui e primeiro passa as informações, tá? Aqui eu tenho o veículo. Inicialmente ele tem uma massa, mas ele tem uma massa de 5.000 e tem uma velocidade que tende a zero. Por quê? Porque no momento que ele cruza a sinalização, ele está a uma velocidade muito baixa, mas ele passou e vai ser atingido por um vagão que tem uma massa de 20 toneladas, que é igual a 20.000 quilos. Uma tonelada tem 1.000 quilos, então, né, cada tonelada tem 1.000 quilos, eu tenho 20.000 quilos. Trafega uma velocidade de 36 km por hora. A gente já divide por 3,6, isso dá 10 metros por segundo. Por quê, pessoal? Porque o sistema internacional, para questões desse tipo, ao achar a quantidade de movimento, que é como a gente vai resolver isso aí que eu vou falar agora, eu trabalho com quilograma metro por segundo. Então já transferi aqui para metro por segundo, tá certo? Como o choque ele é inelástico ou anelástico, como colocou no problema, como eu falei, eu deduzo que seja inelástico, o que acontece? Esse tipo de problema é resolvido por quantidade de movimento. A gente diz o seguinte, que é a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. O que acontece? A quantidade de movimento antes é massa do veículo vezes a velocidade do veículo, mais a massa do trem, tá? Chamei de vagão aqui, eu vou colocar trem, só para a gente poder não confundir as variáveis, tá? É um vagão do trem, então a massa do trem vezes a velocidade do trem é igual. Em uma colisão inelástica, perfeitamente inelástica, as duas partículas, os dois corpos, elas colidem e os dois se deslocam juntos, ou seja, eu não tenho transferência de energia como no caso no choque perfeitamente elástico, onde cada um vai para um lado, eles vêm em vetores diametralmente opostos, quando batem eles voltam com sentido contrário que vieram. No caso do choque inelástico, perfeitamente inelástico, o sistema ele se junta e vai se deslocar numa velocidade com os dois corpos
juntos, tá? Então, eu chamo de massa do sistema vezes a velocidade do sistema. A velocidade do sistema que eu quero descobrir. Nesse caso, como eu considero que a velocidade do veículo tende a zero, tá? Porque ele leva a pancada do vagão e ele está passando, ou seja, a velocidade naquele momento ela é desprezível comparado com a velocidade que o trem vem. Então, a massa do trem, eu já tenho 20.000 vezes a velocidade do trem, que eu já converti para metros por segundo. Isso vai ser igual à massa do sistema, ou seja, 20.000 do trem mais 5 do veículo, 25.000, vezes a velocidade do sistema agora. Então, fazendo isso aqui, a velocidade do sistema ela vai ser 200.000 dividido por 25.000. Logo, a velocidade do sistema, fazendo essa divisão aqui, eu corto os 3 zeros, 200 por 25 dá 8 metros por segundo. Tá aqui, né? 5 vezes 8, 40, vai 4, 2 vezes 16 e 4, 20, fechou, né? Com isso, eu volto aqui para o exercício, aqui para vocês, e a gente percebe que a opção correta é a opção B. Com isso, nós resolvemos 3 questões. Agradeço, pessoal, pela atenção e até a próxima. Vamos para cima, vamos estudar e vamos resolver questões. Na próxima videoaula, trarei mais questões para resolução aqui no canal. Forte abraço!